Bom, hoje nós vamos conversar com o Alessandro e a gente vai falar um pouquinho aqui. Alessandro, ele é consultor e sócio proprietário na Congel. Nós vamos falar um pouquinho de licenças ambientais, as autorizações, a abertura do Plano Safra, onde os bancos estão exigindo alguns documentos do produtor rural. Alessandro, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Alessandro, a gente já está aí pensando na safra 22-23. E cada vez mais a sociedade, o mercado cobra a origem do produto. E essa origem, acima de tudo, eu falo que são dois pontos muito importantes que o consumidor quer saber. As condições de trabalho, se não provém de um trabalho escravagista ou tipo, né? Porque hoje são situações muito diferentes daquela escravidão de antes de 1888, mas as condições análogas à escravos, né, à escravidão. E a questão ambiental. Dentro da questão ambiental, o que é que está sendo exigido? Então, já falei algumas outras vezes aqui, a legislação, principalmente aqui em Goiás, ambiental, ela foi toda alterada e toda modificada no finalzinho ali do ano de 2020. Então, saiu a lei final de 2019 e o decreto regularizando essa nova legislação ambiental aqui em Goiás em 2020. Então, específico para o agro, na parte de ambiental, está previsto o licenciamento para atividade de agricultura e de pecuária extensiva. Então, isso é uma novidade no estado de Goiás. Já existia essa modalidade de licença em outras regiões mais ao norte ali, Mato Grosso, o próprio Pará também, que prevê a licença ambiental para você fazer a sua lavoura e criar seu gado. Isso em Goiás não existia. Então, a partir dessa mudança da legislação, passa-se a exigir o licenciamento ambiental para agricultura de sequeiro, agricultura irrigada e até a pecuária extensiva também. E aí é importante deixar claro e falar para o produtor, principalmente aquele que trabalha com um banco, que a legislação destinou um prazo para ele se adequar. E esse prazo ele já está se extinguindo agora, no final desse ano, esse prazo vai se extinguir, e toda a instituição bancária vai exigir essa licença ambiental. Nós já temos a exigência de um banco que está entrando agora no agro fortemente, que é a Caixa Econômica Federal. Então, eu já fiz muitas licenças ambientais de agricultura para custeio na Caixa Econômica. E agora, conversando com o pessoal do Banco do Brasil, o Banco do Brasil também vai passar a exigir essa licença ambiental no custeio. Então, é onde que deixo aqui o meu recado muito claro para o produtor rural. Não deixe para a última hora, você está lá com a cédula já quase pronta lá para ser aprovada e assinada e vai travar por conta da licença ambiental. Olha só, é licença ambiental para agricultura e para pecuária, entendeu? Vamos imaginar assim que eu vou lá em busca da minha licença. Quais são os principais pontos que eles vão olhar, que é onde a minha licença pode ser aprovada ou não? Então, vem uma boa notícia que é o seguinte, o Brasil, os investimentos, eles não podem parar. Então, o primeiro ponto, os bancos, nesse passado aqui, não sei agora para frente, na abertura desse Plano Safra, estavam liberando o financiamento apenas com protocolo, certo? Então, tipo, eu dava a entrada, eles aprovavam. Exatamente. Então, esse é um ponto importante. Mas, aí respondendo a sua pergunta, para dar entrada nesse protocolo ambiental, a gente precisa de alguns pré-requisitos, de alguns documentos. Então, por exemplo, eu vou precisar do CAR, o velho CAR, vou precisar de CCIR, ITR, a certidão do imóvel, vou precisar. Então, eu vou juntar essa documentação, além de documentação pessoal do proprietário, e vou inserir no sistema. E aí eu vou gerar um protocolo. Com esse protocolo, leva no banco e consegue liberar o recurso. Porém, tem alguns detalhes, se for um licenciamento municipal,
que talvez em alguns municípios está fazendo o licenciamento municipal e não estadual, aí eu vou ter que ter uma outra gama de documentos mais específica. E aí, para se conseguir o protocolo, pode se demorar aí uma semana, 10 dias, 15 dias. E aí às vezes a minha cédula já está lá. Já está pronta. Então, se você está lá com a cédula esperando 15 dias só um protocolo da licença ambiental, você com certeza vai ter prejuízos aí. Então, é onde que eu oriento todos os produtores, procurem uma consultoria ambiental, procurem entender melhor do que se trata isso, para já antecipar. Para quando o seu analista de crédito lá, já for colocar a documentação para o custeio, eu quero pegar X valor, já está com aquele protocolo entregue em mãos. Você mencionou um documento aí que parece muito simples, mas você mesmo já me trouxe aqui em alguns momentos que ele também não é tão simples, que é o CAR. Tá valendo assim, se eu tiver só feito a declaração do CAR, mesmo que ele tenha pendências ainda em análise? O cerco está começando a arrochar mais. Tem algumas instituições bancárias que, se o CAR tiver com o status pendente, ele não está liberando o recurso. Então, as instituições bancárias, as instituições financeiras, elas são um agente muito preocupado com essa situação ambiental no país como um todo. E ela está cobrando mais rigidamente esses status de forma mais rígida, mais coerente. Ou seja, não basta mais eu ter um CAR e ele está lá suspenso, ele está pendente, ele está cancelado. Porque muitas das vezes, igual eu já expliquei anteriormente, o produtor tem um pedaço de papel na mão, acha que ele está regularizado, mas não. Pois é, porque tem essa parte aí do produtor não ter a informação adequada. Ele acha que está regularizado, porque ele foi lá, fez a declaração, apresentou e tudo. Porque, senhores, é como eu já mencionei aqui em outros momentos. Quando começou a fazer o CAR, você pegava vendedor de picolé e ia fazer CAR. Não desmerecendo o vendedor de picolé. Ele tem uma maior honradez no trabalho dele. Mas não para fazer CAR, né? Para ir lá operar os aparelhos. Sim. Não é isso? Sim. E isso está sendo cobrado muito, muito agora. Então, assim, fiquem atentos. Já tem muito financiamento sendo negado de cliente que a gente está em resolução. E aí, para mudar o status de um CAR, não é do dia para a noite. Tem casos que demora até 6 meses para a gente conseguir alterar esse status. Então, assim, procurem a sua consultoria, procurem a gente lá, que a gente faz um diagnóstico para todo mundo e aponta esses possíveis problemas ou não. E aí, nas licenças ambientais de agricultura e pecuária, o CAR está sendo analisado. Então, por exemplo, aquilo lá, teve um desmatamento irregular depois do ano de 2008, por exemplo, e ele não foi arrumado. A licença ambiental está cobrando isso, entendeu? Então, eu estou com os casos na cidade aqui, vizinha de Rio Verde, para que você veja o nível de detalhe que está a análise. Árvores isoladas no meio de pasto, eles estão fazendo a comparação de imagem de satélite histórica. Então, vamos, nesse caso específico lá, o ano de 2015 existia árvore, no ano de 2018 não existia árvore lá. O pessoal do meio ambiente foi específico naquele ponto e perguntou dentro do processo, cadê a árvore que estava aqui? E aí a gente tem que explicar isso. Foi um raio, foi uma queda acidental, foi uma queda de velhice que a árvore caiu. Então a gente está tendo que explicar nesse nível de detalhe para o órgão ambiental para poder pegar a licença de pecuária nesse caso específico. Então, aproveitando esse caso, seria importante que o produtor fizesse o registro lá quando tem esses episódios de, às vezes passa fogo, a árvore caiu ali, que não foi a retirada própria dele, ele fazer um registro de vídeo, de fotografia, para caso venha uma procura, ele tenha o documento para prova ali, não seria? Eu aconselho todo cliente meu a fazer isso. E aí vou um pouquinho além. Hoje todo mundo tem um smartphone. Lá no Google Store, lá na Apple Store, tem os aplicativos de câmera que colocam as coordenadas na foto. Então, baixa esse aplicativo que tem as coordenadas, liga o GPS do celular e tira uma foto georreferenciada, que a gente chama. Porque aí a gente vai comprovar que
aquela foto é daquele local daquele específico, ponto daquele mesmo. ponto específico. Então o cliente me liga e diz, ó, tá pegando fogo aqui, eu tenho que avisar alguma coisa no ambiental. Eu falei, não, tira foto, tira registro. Ah, caiu uma árvore, a vegetação tá cheia de cipó, tira a árvore, tira foto, tudo georreferenciado e vai montando esse histórico. Se algum dia você for questionado, você vai ter esse histórico lá, entendeu? Bom, gente, e aí se você tem dificuldade com esses aplicativos georreferenciados e tudo, primeiro detalhe, você pega aí o seu consultor ambiental, que ele vai te ajudar, e outra coisa, pega o jovem, né? Porque nós somos da geração que fez curso de datilografia, esses meninos fizeram já, eles já nasceram digitais, então fica bem mais fácil. E o Alessandro fala com toda essa fluência de fazer com os aplicativos georreferenciados, porque latitude e longitude para eles não tem problema nenhum, porque é um geógrafo. Então, na hora que eu olho lá os aviões e todos esses negócios todo trabalhando em georreferenciamento, com localizações, eu fico já perdida, mas eles estão ali bem localizados. E é por isso que a gente precisa buscar cada vez mais os especialistas, os profissionais que estão prontos. Porque hoje, cada vez mais, é o que a gente sempre fala aqui no programa também, o agronegócio, ele pede profissionalismo específico, né, Alessandro? Sim, com certeza. Eu falo assim, cada um tem sua área. Então, o produtor rural, do tamanho do negócio dele, ele tem que ter um contador, tem que ter um advogado, tem que ter um consultor ambiental que entenda do agro ali para dar a melhor solução para ele. Então, assim, o recado que eu quero deixar é esse para você, produtor rural, que está planejando pegar um recurso financeiro no banco. Nesse plano safra, vamos já regularizar essa questão ambiental, seja da agricultura, seja da pecuária, que o plano safra agora, os bancos vão exigir essa licença ambiental. Então fiquem atentos, já vamos fazer esse planejamento já inicialmente agora.